Olá, galera do nosso amoconcursos.com. Vamos seguindo aí com a nossa matemática. Vamos ver qual é o tema de hoje? Matrizes e determinantes. Vamos ver o que é isso? Vamos ver a teoria de matrizes, né? Aí a gente fecha a teoria de matrizes e vamos entrar na teoria de determinantes e uma coisa puxa a outra, tá, gente? No caso é um bloco só, porque para saber determinante você tem que saber matrizes. Uma coisa está vinculada à outra. Então, matrizes e determinantes andam juntos, tá? Fechado? Então, vamos lá? Vamos começar? Podemos começar? Vamos definir o que são matrizes. Aqui, vamos lá, definição. Matriz, o que é matriz? Matriz é uma tabela formada por números distribuídos em linhas e colunas. As linhas chamamos de M e as colunas de N. Então, matriz é uma tabelinha, gente, numérica, formada por números ordenados na forma de linhas e colunas. Por exemplo, matrizes M por N. M, por definição, M seria o número de linhas e N o de colunas, tá? Então, a matriz 3 por 2, por definição, a matriz tem 3 linhas e 2 colunas. Isso é uma convenção, uma definição. O primeiro número é sempre a linha e o outro coluna. Matriz 2 por 2 vai ter 2 linhas e 2 colunas, tá? Por exemplo, matriz por 2 aqui, ó. Matriz por 2, se eu colocasse 8 menos 3, 7, ó. 3 linhas e 2 colunas. 0, 1, 0, 7, 10. Que matriz é essa? Olha, ela é uma matriz 3 por 2, ela vai ter 3 linhas e 2 colunas, né? 3 linhas, 1, 2, 3 e 2 colunas. E geralmente matriz nós colocamos os números dentro de colchetes, tá? Esse é o símbolo de matriz, colchetes. Nós colocamos os números em colchetes. Olha o exemplo de uma matriz 2 por 2, por exemplo, matriz 2 por 2. Ó, vamos botar aqui a matriz 2 por 2, por exemplo, com 2 linhas e 2 colunas. 7, 3, 8, 1, ó, uma 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas, tá vendo? 2 linhas e 2 colunas, beleza? Tá? Que matriz é essa daqui? Que matriz seria essa daqui? Ó, 7, 0, menos 1, 4, 2, 1, 8, 6. Que matriz seria essa? Ora, uma matriz 4, uma matriz 2 linhas, né? 2 linhas por 4 colunas. 1, 2, 3, 4. Uma 2 por 4. 2 linhas, 4 colunas, tá vendo? O primeiro número é sempre a linha, o outro número é sempre a coluna. Matrizes M por N. Número de linhas, número de colunas. Tá bom? Então aqui 2 linhas e 4 colunas, tá? Beleza, então essa que é a definição de matriz. Números ordenados, formados, distribuídos em linhas e colunas. Aqui eu botei mais uns exemplozinhos, uma 2 por 4. Ó, 1, 0, menos 2, 3, 1, 1, 3, 2. Tem 2 linhas e 4 colunas. 1, 0, 1, 2, 3, 3, 1, 4, 2, uma 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas. Tá vendo? 3 linhas e 3 colunas. Aqui é a matriz 1 por 3. A matriz, ó, 1, 0, 3. Uma linha e 3 colunas. Matriz 1 por 3. Matriz 2 por 1, ó, 2 linhas e uma coluna só, né? Veja que nós podemos ter matriz com uma linha só ou com uma coluna só. 1 por 3, uma linha e 3 colunas. 2 por 1, 2 linhas e uma coluninha só. Tá vendo? E símbolo de matriz são os colchetes. Então, tudo bem com esses exemplos, tá? De matrizes? Então, beleza. Então, definimos matrizes, vimos como é que nós podemos escrever uma matriz. Nós escrevemos assim, desse jeito, os números distribuídos em linhas e colunas, né? E esses números dentro dos seus respectivos colchetes, tá? E aí vamos seguindo. Uma matriz é representada por colchetes. Sim, aqui, acabei de falar, né? Colchete, eu tinha falado. E em uma matriz qualquer, cada elemento é indicado por A e J. A e J, aonde I é a linha, tá? E onde J é a coluna. O índice I é a linha, o J é a coluna. E indica, né, a linha e a coluna aos quais os elementos, o elemento pertence. Então, por exemplo, uma matriz aqui qualquer. O que seria A1? É o número que está na primeira linha e na primeira coluna. Gente, A e J, né, é um termo geral. O I é um número que vai de 1 até, enfim, qualquer, né, infinito. O J também. O primeiro númerozinho é a linha, o outro é a coluna. Então, A1 é o elemento que está na primeira linha, a primeira coluna. O que é o elemento A1, 2? É o elemento que está na primeira linha, olha a primeira linha aqui. Segunda coluna, tá vendo? É o A1, 2. Primeira linha, segunda coluna, tá? O que viria aqui é que não está aqui, né? Etc, etc. O elemento A13 é o elemento que está na primeira linha,
com a terceira coluna, ó, 1, 2, 3. Então, A1, 3, primeira linha, terceira coluna. E aí vai até chegar no último númerozinho que está aqui, que é o A1N. O que é A1N? O elemento está na primeira linha, na coluna N. Na coluna N. Né? Na coluna N. Beleza? Aí eu venho A21. Agora vamos para a segunda linha. A21. O elemento está na segunda coluna. Na segunda linha, primeira coluna. A22. O elemento está na segunda linha, segunda coluna. O A23 estaria aqui. O elemento está na segunda linha, terceira coluna. E o que é A2N? O elemento está na segunda linha, na coluna N. Né? E por aí vai. Aqui vem o A31, A32. O que é A31? O elemento está na terceira linha, primeira coluna. A32, o elemento está na terceira linha, segunda coluna. A33, o elemento está na terceira linha, terceira coluna. E por aí vai. Aí vem o A41, o elemento está na quarta linha, primeira coluna. A42, quarta linha, segunda coluna. E por aí vai. Até que vem aqui o elemento AM1, que está na linha M, primeira coluna. AM2, o elemento que está na linha M, segunda coluna, até chegar o elemento AMM, que está na segunda linha, que está na linha M, e coluna N de neném. AMN, o elemento está na linha M, de mamãe, e coluna N. Né? Então, por exemplo, se eu tivesse essa matriz aqui, ó, 2, 1, 4, 3, 7, 6. Essa matriz aqui. Essa matriz aqui é a matriz com duas linhas e três colunas. É uma 2 por 3, não é? Duas linhas e três colunas, não é uma 2 por 3? Duas linhas e três colunas, tá. Quais são os elementos A e J, né? Os elementos A e J, onde I é a linha e J é a coluna. Quais são eles? Vamos lá. O elemento A1, onde I é 1, J é 1, né? I é 1, J é 1, o elemento está na primeira linha, primeira coluna, é o 2. Que é o elemento cujo I é 1, J é 2, quer dizer, A1, 2, o elemento está na primeira linha, segunda coluna. A primeira linha, segunda coluna é esse 1 aqui. Qual é o elemento A1, 3, ou seja, o I é 1, J é 3, né? O elemento está na primeira linha, com a terceira coluna, é o 4. Quem é o elemento do A21, ou seja, o I é 2, o J é 1, o elemento está na segunda linha, com a primeira coluna, é o 3, ó. O 3, vê se não está na segunda linha ou com a primeira coluna. Faz a interseção. Quem seria o elemento A22? É o elemento que está na segunda linha, essa linha aqui, e a segunda coluna, que é o 7. E quem é o elemento A23? Ou seja, o elemento está na segunda linha com a terceira coluna. É o meia dúzia, né? Segunda linha, terceira coluna. É o meia dúzia. O A23. Né? O A23. Tudo bem com essa nomenclatura? Beleza? Ok? Tá? Uma nomenclatura. A gente usa assim, A e J, A1, A2, A2, enfim. Beleza? Então acho que com esse exemplo numérico aqui ficou mais claro esse conceito, né, de você representar uma matriz pelos elementos A e J. Beleza? Ok. Agora vamos lá. Como coloquei aqui, o elemento A1, 2 indicaria o número que está na primeira linha, segunda coluna. O elemento A3, 1 vai indicar o número que está na terceira linha, primeira coluna, e por aí vai. Podemos escrever uma matriz A qualquer na forma A. A matriz A qualquer, ó, é o que está aqui. É formado pelos elementos A e J, né? M por N, quer dizer, é uma matriz M por N, 3 por 2, 4 por 3, 2 por 2, e dentro dela tem os elementos A e J, aonde I é a linha e o J é a coluna no qual o elemento pertence, no qual o elemento está posicionado. Né? A e J é o posicionamento do elemento aqui dentro da matriz. Ele está na linha I na coluna J, A2, 1, linha 2, coluna 1, e por aí vai. Tá bom? Isso aqui é uma nomenclatura, gente, uma simbologia matemática. Mas você viu o que isso representa, né? Naquele meu exemplo numérico ali. Fechado? Então, ok? Tudo bem? A gente vai ver uma questão que, inclusive, trabalha com isso daqui. Tá? A gente vai ver como é que cai questão envolvendo esse negócio aí de essa nomenclatura de matriz. Beleza, beleza. Podemos andar, caminhar. Vamos lá. Agora, esse item 1 foi mais definição, nomenclaturas, né? O que é uma matriz, como a gente coloca os números dentro dos colchetes na forma de linhas e colunas, né? E agora vamos ver alguns tipos de matrizes. Tipos de matrizes. O que é matriz linha? O nome já diz linha.
é a matriz do tipo 1 por n, ou seja, tem uma única linha. Uma linha em n colunas. Por exemplo, essa matriz aqui, ó, 2, 4, 3. É uma matriz que tem uma linha e 3 colunas, né? Essa matriz aqui, 0, 4, é a matriz que tem uma linha e 2 colunas, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 10, 1 por 6, 1 por n. Ela tem uma única linha, só tem uma linha, tá? Então, exemplo de matrizes linhas aqui. Exemplo de matriz coluna, são matrizes M por 1. Tem M linhas, porém uma coluna só tem uma coluna. Por exemplo, essa matriz aqui, 2, 7, 6. É a matriz o quê? Tem 3 linhas e uma coluna, uma 3 por 1. Tá bom? O que seria essa matriz aqui? 10, 3. É a matriz que tem 2 linhas, porém uma coluna só, uma 2 por 1. 2 linhas e uma coluna. Então ela só tem uma coluna, porém várias linhas. E o que é a matriz nula? É uma matriz, gente, com todos os números iguais a zero. Por exemplo, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Por exemplo, uma matriz com 2 linhas e 3 colunas, por exemplo. Uma 2 por 3, tá? Todos os números iguais a zero. Fechou essa matriz? Então, os primeiros tipos de matrizes. Matriz linha só tem uma única linha, matriz coluna só tem uma única coluna. Né? Matriz linha, uma única linha, pode ter várias colunas. Matriz coluna só tem uma única coluna, mas pode ter várias linhas. Né? E a matriz nula é aquela que tem todos os elementos iguais a zero. Todos os elementos iguais a zero. Fechou? Então tá aí. Tem mais matrizes, tá? Tem mais tipos de matrizes. Então começando por essas 3 aí. Linha, coluna, matriz nula. Tem mais. Vamos ver, vamos seguindo aqui. Nós temos as matrizes quadradas de ordem n, de neném. O que é isso? É a matriz n por n. Quer dizer, o primeiro número é o de colunas, o outro número de linhas. Então aqui, ó, a gente vai representar a matriz m por n, né? Só que nesse caso o m é igual ao n, ou seja, o número de colunas é igual ao de linhas. O número de colunas é igual ao de linhas, então fica uma n por n, porque m é igual a n, o número de linhas é igual ao número de colunas, chamada matriz quadrada. Então, por exemplo, a matriz 2 por 2, a gente diz que é a matriz de ordem 2. O que é a matriz de ordem 2? Tem 2 linhas e 2 colunas. Uma matriz 3 por 3 é de ordem 3. Então, o que é a matriz de ordem 3? 3 linhas, 3 colunas. Aí aparece numa prova, dada uma matriz de ordem 4, opa, matriz de ordem 4 é uma 4 por 4, 4 linhas, 4 colunas. Matriz de ordem 5 é uma 5 por 5, 5 linhas, 5 colunas. Por exemplo, uma 2 por 2, olha só aqui uma 2 por 2. 7 menos 3, 0, 2, 1. 2, 1 aqui, ó, uma 2 por 2, ó, uma 2 por 2. 2 linhas, 2 colunas, tá vendo? A matriz quadrada, porque ela forma um quadradinho, né? O número de linhas é igual ao número de colunas, né? Aí forma um quadradinho, né? O número de linhas é igual ao número de colunas, tá? Beleza? Uma 3 por 3, ó, vou botar uma 3 por 3. 2, 1, 0, 4, 3, 10, 8, 5, 6. Ó, uma 3 por 3 aqui. 3 linhas, 3 colunas. Número de linhas é igual ao número de colunas. Tá bom? Beleza? Então tá. Aí, por exemplo, quando nós temos uma matriz quadrada, vai aparecer o conceito de diagonal principal e secundária. Dá uma olhada nesse exemplo. Isso aqui é a matriz 3 por 3, 3 linhas, 3 colunas. 8, 1, 32, 9, 2, 4, 5, 6, 0. Essa diagonal aqui, que está nessa posição, é chamada diagonal principal. A outra é a secundária. Então, numa matriz, olha esse exemplo aqui, essa minha 3 por 3. Matrizes quadradas vão ter duas diagonais, essa, tá? E essa aqui. Essa é a diagonal principal DP e essa é a diagonal secundária DS. Essa é a ordem. Olha uma 2 por 2 aqui. Vamos lá, 2 por 2. 3, 8, 5, 4. Ó, uma 2 por 2. Qual é a diagonal principal dela? É sempre essa aqui que está nessa posição. DP, diagonal principal. E qual é a diagonal secundária? É essa, DS. Então, diagonal principal e secundária estão nessa posição que você tem que memorizar. Principal e secundária, não pode trocar. Então, a matriz quadrada vai ter duas diagonais. Vão ter duas diagonais, a principal e a secundária. Uma 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Tá? A principal tem essa inclinação, a secundária tem essa. Fechado? Ok? Então, beleza. Definimos em matrizes quadradas o que seria a diagonal principal e a secundária.
E a ordem da matriz é o número de linhas, que é igual ao número de colunas. Fechado? Ok? Então tem definição de matriz quadrada. E suas respectivas diagonais, principal, secundária. Então, matriz linha, matriz coluna, matriz nula, né? A quarta matriz, a quadrada. E a quinta matriz é a chamada matriz diagonal. Primeira matriz diagonal é uma matriz quadrada. Então, na matriz diagonal, o número de linhas é igual ao número de colunas, tá? Ela é uma matriz quadrada. Com uma característica específica. Os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero. São nulos. Por exemplo, essa matriz aqui, tudo zero. Matriz por 3. A diagonal principal é essa daqui. Os elementos são todos zero. Essa matriz 3 por 3, 5, 6, 0. Os elementos que estão fora da diagonal principal são zero. Essa 4 por 4, ó, essa 4 por 4. A diagonal principal tem os elementos menos 8, menos 2, 2 e menos 3. Tudo que está fora da diagonal principal é zero. Tá vendo? É zero. A matriz diagonal. Então, por exemplo, aqui, ó, olha essa matriz diagonal aqui. 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 7. Olha ela aqui, diagonal principal é 2, 3, 7. Os elementos que não pertencem à diagonal principal são todos zero. Note que essa matriz aqui é matriz nula. Mas ela é quadrada e é diagonal. Por quê? A diagonal principal, tudo bem que a diagonal principal os elementos são zero, mas os elementos que estão fora da diagonal principal são zero. Então essa matriz aqui é matriz quadrada, matriz nula e matriz diagonal. Tá? Então beleza? Então a matriz diagonal é quadrada e os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero. São nulos. Ok? Então essa é a chamada matriz diagonal. Tá? Para você memorizar aí. É o quinto tipo de matriz. Sexto tipo de matriz é a matriz chamada matriz identidade. Tá? Muito importante. Matriz identidade é a matriz diagonal, em que a diagonal principal é formada somente pelo número 1. Vou pegar um quadrinho branco aqui que essa matriz é importante. Matriz identidade. Matriz identidade, primeiro, é uma matriz quadrada. É uma matriz diagonal. Claro, se é diagonal tem que ser quadrada, né? Se é diagonal tem que ser quadrada. Tá? Só que é uma matriz diagonal aonde, ó, se você olhar a definição, a diagonal principal é formada somente pelo número 1. Tá? A diagonal principal, vou abreviar aqui, ó, DP, a diagonal principal, só tem 1. Então vamos ver uma matriz quadrada 2 por 2? Olha aqui uma 2 por 2. Vamos lá. É matriz quadrada? É, porque é uma 2 por 2. Número de linhas igual de colunas. É diagonal? É. Porque se você pegar a diagonal principal, ó, os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero. E a identidade? É, porque a diagonal principal só tem número 1. Só tem algarismo 1. Então essa é a matriz de identidade. Geralmente matriz de identidade a gente chama da letra I, tá, gente? Letra I de identidade. Vou fazer uma identidade 3 por 3. Olha essa identidade aqui 3 por 3. É quadrada? É. Olha a diagonal principal. A diagonal principal só tem número 1, tá vendo? Só tem número 1. Né? Só tem número 1. Tá? E ela é matriz diagonal porque os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a 1. Beleza? Olha essa daqui. Que matriz é essa que eu desenhei? É uma 4 por 4, não é? 4 linhas, 4 colunas, não é isso? E olha a diagonal principal dela aqui. A diagonal principal só tem número 1. E os elementos que estão fora da diagonal principal são iguais a 0. Por isso que ela é diagonal. Fechado? Ok? Tá? Agora apagar esse DP aqui, essa diagonal principal, para você poder ver melhor as matrizes. Tá bom? Aqui, ó. Pronto. Ó, diagonal principal sempre igual a 1.
1, e ela é diagonal, porque os elementos que não pertencem ao diagonal principal são todos iguais a zero, e ela é quadrada, né? 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5. Geralmente o símbolo de matriz de identidade é a letra I. I de identidade, tá? A gente chama assim I. Tá? Ali é uma 2 por 2, uma 3 por 3, 4 por 4 e por aí vai. 5 por 5, 6 por 6. Matrizes e identidades. Tá bom? Maravilha. Vamos seguindo. Então fechamos matriz de identidade, tá? Ok? Com a identidade? Beleza. Matriz de identidade fechadíssima. Vamos voltar aqui, já vai voltar. Tá aí, matriz de identidade, definição, os exemplos que nós vimos. 2.7, sétimo tipo de matriz, né? Estamos vendo os tipos de matrizes. Matriz chamada de matriz transposta. Antes de definir, o símbolo de matriz transposta é um Tzinho em cima. Por exemplo, MT é matriz transposta, matriz M. BT, matriz transposta, matriz B. CT, matriz transposta, matriz C, tá? Não é M elevado a T, não é a potenciação, é só um símbolo. Então, para definir, deixa eu pegar um quadrinho branco aqui. Vamos supor que eu tenho a matriz A. Essa matriz aqui, 2, 3, 6, 1, 4, 7. Por exemplo, seria uma matriz, né, com 2 linhas e 3 colunas. Uma 2 por 3. Por exemplo, uma 2 por 3. Tá? 2 linhas e 3 colunas. O que seria a matriz transposta de A, que a gente vai chamar de AT? Essa matriz aqui é a matriz A. Matriz A. Tá? Uma 2 por 3. Essa daqui, AT, é a matriz transposta de A, que a gente vai chamar AT, tá? O que é a matriz transposta? Nada mais é, gente, do que a transposição de linhas pelas colunas, ou das linhas pelas colunas. Ou seja, o que é linha vira coluna, o que é linha vira coluna, e o que é coluna vira linha. Por exemplo, essa linha 236 vai virar a coluna 236. A linha 147 vira a coluna 147. Tá vendo? Beleza? Ou você pode fazer o contrário, a coluna 21 vira a linha 21, a coluna 34 vira a linha 34, a coluna 67 vira a linha 67. A mesma coisa, o que é a linha vira a coluna e vice-versa. Ou seja, passa a ser uma 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas, né? Então a matriz, por exemplo, A 2 por 2 vira uma 3 por 2, por exemplo. Tá? Vamos pegar uma outra matriz aqui, uma matriz B qualquer. Uma matriz B. Vamos pegar essa matriz aqui, ó. Vamos pegar 4, 8, 6, 1, 2, 3, 4, 0. Mais uma aqui. 1, 7, 6, 5. Essa aqui é uma matriz 3 linhas por 4 colunas, né? Uma 3 por 4, não é? 3 linhas, 4 colunas. Não é isso? O que é linha vira coluna. A matriz BT é a matriz transposta de B. Então a linha 4861 vai virar a coluna 4861. A linha 2340 vai virar a coluna 2340. E a linha 1765 vai virar a coluna 1765, virando a matriz 4 por 3. 4 linhas, 3 colunas. Tá vendo? Tá vendo? 4 linhas, 3 colunas. Beleza? Ok? Então a matriz 3 por 4 vira 4 por 3, 2 por 3 vira 3 por 2, é uma matriz 5 por 2 vai virar uma matriz 2 por 5, matriz 7 por 6 vai virar uma 6 por 5. Você troca, né? Você troca, tá vendo? Uma matriz quadrada, vamos pegar a matriz quadrada C, a matriz quadrada 2, 8, 7, 6, é uma matriz quadrada 2 por 2, né? A matriz transposta CT, no caso, vai ser também quadrada 2 por 2. O que é a linha 28 vira a coluna 28. O que é a linha 76 vira a coluna 76. Tá vendo? Então, no caso, a matriz quadrada 2 por 2, quando eu faço a transposta, continua sendo quadrada 2 por 2. Uma matriz 3 por 3, na hora que eu fizer a transposta, continua sendo uma 3 por 3. Tá? Ok? Beleza? Então, isso que é a matriz transposta. O que é a linha vira a coluna, o que é a coluna vira a linha
e vice-versa. Essa é a definição de matriz transposta, cujo símbolo, né, é AT, BT. Se eu chamar a matriz de matriz A, transposta é AT. Se eu chamar de matriz B, a transposta é BT, como está aqui, né? Por exemplo, a matriz M é a matriz menos 1, 8, 2, 5. MT é a matriz transposta, né? A linha menos 1, 8 vira a coluna menos 1, 8. A linha 2, 5 vira a coluna 2, 5. Então essa aqui era uma 2 por 2, continua sendo uma 2 por 2. Essa aqui é uma 3 por 3, ó, a matriz B, 1, 7, 12, 4, menos 4, 6, 9, 0, menos 5. A matriz BT é a matriz transposta de B, como está escrito aqui. E aí a linha 1, 7, 12 vira a coluna 1, 7, 12, a linha 4, menos 4, 6 vira a coluna 4, menos 4, 6, a linha 2, 0, 5 vira a coluna 2, 0, 5. Tá bom? Ou você pode falar o contrário, a coluna 149 vira a linha 149, a coluna 7 menos 40 vira a linha 7 menos 40, a coluna 1265 vira a linha 1265. E aqui é uma matriz, por exemplo, com 2 linhas e 3 colunas, né? Uma 2 por 3, tá? A linha menos 362 vira a coluna menos 362, a linha menos 107 vira a coluna menos 107 e ela virou uma 3 por 2, uma 3 linhas com 2 colunas. Tá vendo? Tá? Então, matriz CT é a matriz transposta, matriz C. Então, mais exemplos aí para vocês de matriz transposta, que seria a nossa 7ª definição, né? Nosso 7º tipo de matriz. Fechado? Ok? Matriz transposta. Maravilha! Ainda, né, em tipos de matrizes, são tipos de matrizes, o 8º tipo de matriz, né? Matriz 2.8, 8º tipo de matriz. Vamos lá. É a chamada matriz simétrica. É toda matriz quadrada, tá? Então, matriz simétrica é toda matriz quadrada, olha a definição, toda matriz quadrada, aquela que tem o número de linhas igual ao número de colunas, tá? Tal que a matriz transposta dessa matriz quadrada é ela mesma. Ou seja, os elementos simetricamente dispostos em relação ao diagonal principal são iguais, tá? Eles são iguais. Quer ver? Olha só. Vou pegar aqui uma matriz simétrica para você ver. Fica olhando aí. Quer ver? Olha só. Vou pegar aqui. Uma 3 por 3 aqui. Aqui, ó. Olha essa matriz 3 por 3. Matriz A 3 por 3, ó. Essa é a matriz A 3 por 3, tá? Qual é a diagonal principal? Diagonal principal tem essa aqui em vermelho, ó, 2, 3, 8. Diagonal principal, você tem esses números aí, 2, 3, 8, tá vendo? Diagonal principal, né? Diagonal principal, tá. Os elementos que estão simétricos, os elementos simetricamente dispostos em relação ao diagonal principal são iguais, tá vendo? 1, 1, 7, 7, 4, 4. Tá vendo? Eles são iguais. Tá vendo? Ó, simétricos. 1, 1, 7, 7, 4, 4. Vamos ver a matriz transposta dela? Matriz transposta. Matriz transposta, a linha 2, 1, 7 vira a coluna 2, 1, 7, 1, 3, 4 vira a coluna 1, 3, 4 e a linha 7, 4, 8 vira a coluna 7, 4, 8. Ou seja, agora a diagonal principal continua, né? A diagonal principal continua sendo 2, 3, 8, né? E notem que continua a mesma coisa, 1, 1, 7, 7, 4, 4, não mudou nada. Ou seja, a matriz A é igual à sua própria transposta. Tá? Então, matriz diagonal, matriz simétrica é isso. Os elementos, tá? Os elementos simetricamente dispostos em relação ao diagonal principal são os mesmos. Eles se repetem. Por isso que é simétrica. É como se a diagonal principal fosse um espelho. 1, 1, 7, 7, 4, 4, como se ela fosse um espelho. Então, na hora que você fizer a transposta, mantém a mesma, mantém. A transposta é ela mesma. Beleza? Ok? Tudo bem, então, aqui com a definição de matriz simétrica, tá? Há uma simétrica 2 por 2 aqui, uma simétrica 2 por 2. Diagonal principal, por exemplo, 8 e 4, e aqui 3, 3.
vendo? Diagonal principal é 8 e 4 e aqui 3, 3, matriz A. A transposta vai ser a mesma coisa. A linha 8, 3 vira a coluna 8, 3, a linha 3, 4 vira a coluna 3, 4, tá vendo? Diagonal principal é 8, 4. E ela é simétrica, 3, 3, 3, 3. Então isso que é matriz simétrica. Tá? Na matriz simétrica, tá? Os elementos em relação à diagonal principal, os elementos que estão simetricamente dispostos, né, em relação à diagonal principal, são iguais. E isso gera essa característica. A transposta é a própria matriz de origem. A matriz transposta é igual à própria matriz. Tá? Beleza? Então essa aqui é a matriz simétrica. Maravilha! Maravilha! Nona matriz. Nono tipo de matriz. É a matriz triangular. O que é a matriz triangular? É uma matriz cujos elementos situados de um mesmo lado da diagonal principal são iguais a zero. Beleza? São iguais a zero. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que eu tiver essa matriz aqui 3 por 3, tá? Essa daqui, ó. Aqui. Uma 3 por 3, por exemplo. Olha essa 3 por 3. A matriz com os elementos situados do mesmo lado da diagonal principal são iguais a zero. Então, olha essa aqui. Essa aqui é a diagonal principal. A diagonal 2, 1, 8. Os elementos situados de um mesmo lado da diagonal principal, vamos supor, o lado de cima, são iguais a zero. Tá vendo? São iguais a zero. Tá vendo? Então, ela é uma matriz triangular. Tá? Peguei esse lado aqui de cima, por exemplo, e deu tudo igual a zero. Beleza? Em relação à diagonal principal. Tá? Então, um exemplo aí foi de uma 3 por 3. Beleza? Por exemplo, mais uma matriz aqui, a matriz B. Vamos supor que eu tiver essa matriz aqui, ó. A matriz B aqui, ó. Deixa eu desenhar essa matriz aqui para você ver, ó. Espera aí, estou desenhando aqui para você. Desenha uma 4 por 4. Olha só, desenha uma 4 por 4. Tá vendo? Desenha uma 4 por 4. Então, ela é uma matriz triangular. Vejam que a diagonal principal é 3, 1, 2, 7. E os elementos situados de um mesmo lado da diagonal principal, quer dizer, aqui embaixo, por exemplo, na parte de baixo, são todos iguais a zero. Tá vendo? São todos iguais a zero. É a matriz triangular. Tá vendo? Matriz triangular é uma matriz quadrada. É uma matriz quadrada, né? Matriz triangular é uma matriz quadrada, tá? Então, é uma matriz quadrada, coloca aqui, é uma matriz quadrada, por isso que tem diagonal principal. Né? Pelo fato de ter dito da diagonal principal, já dá implícito que é matriz quadrada. Esse negócio de diagonal principal são matrizes quadradas, né? Então, falou aqui em diagonal principal, ela é uma matriz quadrada. Beleza? Então, essa é a matriz triangular. Maravilha! Matriz triangular. Que é a matriz 2.9 na nossa teoria. Bom, antes de ver operações com matrizes, né? Vou mostrar mais um outro tipo de matriz aqui para você ver, tá? Que seria, se você quiser anotar aí, né? Seria mais uma matriz, não é nada demais, mas é sempre bom a gente ter mais um exemplozinho aí, tá? Um outro tipo de matriz, não seria bem uma matriz 2.10, tá? Até se você quiser colocar 2.10 para manter a ordem aqui, tudo bem. Seria a matriz antissimétrica, tá? Seria a matriz antissimétrica. O que é isso? Matriz antissimétrica, tá? Vamos ver o que seria a matriz antissimétrica. A matriz antissimétrica tem a ver com a matriz 2.8. Por isso, poderia até colocar aqui 2.8, matriz simétrica e antissimétrica, se você quiser. Né? Ou 2.10, matriz antissimétrica. Aí você que sabe. Tá? Ou 2.10, matriz antissimétrica, ou 2.8, matriz simétrica e antissimétrica. Tanto faz. Gente, é a mesma definição, tá? É a mesma definição, matriz quadrada, só que a transposta dela é igual a menos a outra. Menos a outra. Só isso. Nada demais. Nada demais. Tá bom? Só isso daí. Beleza? Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse uma matriz assim. Ó.
Vamos botar aqui uma matriz 3 por 3 desse jeito aqui, ó. Vamos botar 0, 2, 1, né? Nem precisa de 0. Vamos botar para 0, vai acabar te confundindo. Essa é a diagonal principal, tá vendo? Essa é a diagonal principal, tá? Essa é a diagonal principal. E o que vai acontecer? Olha só. Os elementos simetricamente dispostos em relação à diagonal principal são opostos. Definição é a mesma, só que você vai botar são opostos. Ó, definição de matriz antissimétrica. Tá? Os elementos simetricamente dispostos à diagonal principal são opostos. Ó, opostos. Beleza? São opostos. Então, se um é positivo, a outra é negativa. A outra vai ser negativa. Beleza? Ok? Tá bom? Então você tem isso daqui. Se aqui é 2, aqui é menos 2. Se aqui é 1, aqui é menos 1. Se aqui é 5, aqui é menos 5. Beleza? Ok. Então, vamos ver qual vai ser a transposta dela. Vamos botar aqui. A transposta dela, AT. Né? Vou botar aqui em cima, melhor dizendo. AT. A transposta dela vai ser a linha 4, 2, 1 vira a coluna 4, 2, 1. A linha menos 2, 3, 5 vira a coluna menos 2, 3, 5. A linha menos 1, menos 5, menos 7 vira a coluna menos 1, menos 5, 7. Né? Olha a diagonal principal aqui. Ou seja, a matriz transposta agora não é exatamente igual à matriz A. É o oposto dela. Né? Ó, a transposta é menos A. Né? É o oposto dela. Beleza? Tá? Ok? Não é exatamente igual. Né? Não é exatamente igual. Beleza? Tá? Não é exatamente igual. Porque esse elemento aqui que era 2 ficou menos 2. Esse que era 1 ficou menos 1. Esse era 5 ficou menos 5. Esse era 2 ficou menos 2. 1 menos 1, 5 menos 5. Beleza? Ok? Tá? Fechado? Então, não é exatamente igual. Beleza? Então, essa aqui é a matriz antissimétrica. Fechamos a matriz antissimétrica. Maravilha! Matriz simétrica, matriz triangular, né? E a parte 3 nós podemos operar com matrizes. Operações com matrizes. Adição, subtração e multiplicação de matrizes. Fechado? Tá? Vamos ver adição e subtração, que são similares. Se você sabe somar matrizes, você vai saber subtrair. A regra é a mesma. Por exemplo, se tem duas matrizes já daquela formulinha A e J, MN, B e J, MN, né? A soma mais B vai gerar uma matriz C e J, MN, onde cada elemento C e J vai ser a soma dos elementos das duas matrizes, ó, A e J mais B e J. Então, a nova matriz vai ser dada pelos elementos das duas matrizes que você está somando, seus elementos respectivos. Por exemplo, olha só, vamos supor que a matriz A seja essa matriz aqui, ó, 2, 3, 1, 4, 7, menos 1. E a matriz B seja a matriz 7, 1, 0, 2, 3, 4. Quer dizer, a matriz A é a matriz 2 linhas, 3 colunas. A B também. E aí eu vou somar as duas matrizes A mais B. Vou gerar a matriz C. Ora, os elementos da matriz C são os elementos da matriz A mais os da B. Na mesma posição, quer dizer,
o elemento 2 aqui, que está na primeira linha, primeira coluna, vou somar com esse 7. Está na primeira linha, primeira coluna da matriz B. Ó. C11 é igual a A11 mais B11. C12 é A12 mais B12. Então, 2 mais 7 aqui é 9. 3 mais 1 aqui é 4. 1 mais 0 aqui é 1. Né? Tá vendo? O 3 está na segunda linha. Perdão, o 3 está na primeira linha, segunda coluna. Que eu vou somar com 1, que também está na primeira linha, segunda coluna. E por aí vai. Né? Esse 4 aqui, que está na segunda linha, primeira coluna, eu vou somar com 2, que está na segunda linha, primeira coluna. 4 mais 2, 6. 7 mais 3, 10. Menos 1 mais 4, 3. Formei uma 2 por 3 também. Tá vendo? Então é só você somar os elementos respectivos da mesma posição. Vai mudar nada. Então uma 2 por 3 mais uma 2 por 3 gerou essa 2 por 3 aí. Tá? E se fosse menos? Gente, por isso que a adição ou subtração. A menos B. Vou aproveitar aqui. A menos B. Tá? Ora, A menos B vai ser a mesma regra. Só que você vai subtrair em vez de multiplicar. Você vai subtrair. Então, vamos lá. 2 menos 7 menos 5. 3 menos 1, 2. 1 menos 0, 1. 4 menos 2, 2. 7 menos 3, 4. Menos 1 menos 4, menos 5. Tá vendo? Então, soma e subtração, adição e subtração, tem a mesma ideia, a mesma maneira de você calcular. Soma ou subtração de matrizes, adição ou subtração. Tanto faz, beleza? Eu posso somar matrizes quadradas também, não tem problema nenhum. Por exemplo, olha essa 3 por 3 aqui, vamos supor, a matriz A. 2, 8, 0, 4, 1, 5, 3, 6, 4. Essa 3 por 3 aqui, mais essa outra aqui, ó. 1, 0, 2, 6, 4, 3, 1, 2, 5. Uma 3 por 3 mais uma 3 por 3 vai dar o quê? Uma 3 por 3 também, ó. 2 mais 1, 3. 8 mais 0, 8, 0 mais 2, 2. 4 mais 6, 10. 1 mais 4, 5. 5 mais 3, 8. Né? 3 mais 1, 4. 6 mais 2, 8. 4 mais 5, 9. Uma 3 por 3. Tá? Então, se eu somo os elementos respectivos, por exemplo, esse 5 aqui que estava na segunda linha, né? Terceira coluna, você vai somar com esse 3, que também está na segunda linha, terceira coluna. Subtração é a mesma coisa. Vou fazer uma subtração aqui para vocês. Se fosse menos aqui, vamos lá. Só para vocês verem, menos. Menos, vamos lá, menos. 2 menos 1, 1. 8 menos 0, 8. 0 menos 2, menos 2. 4 menos 6, menos 2, 1 menos 4, menos 3, 5 menos 3, 2. 3 menos 1, 2. 6 menos 2, 4. 4 menos 5, que 4 menos 5, 1. Ok? Conferindo aqui. 4 menos 6, 1 menos 4, isso. 5 menos 3, 2. 3 menos 1, 6 menos 2, 4 menos 5. Né? Não, aqui está errado, né? 4 menos 5 menos 1, né? 4 menos 5 menos 1. Beleza? Então tá aí. Então, adição e subtração de matrizes, você vai somar ou subtrair os elementos que estão nas respectivas posições, como você viu aí. Sem grandes problemas, tá? Sem grandes estresses. Só cuidado, obviamente, com o sinal. Então, adição e subtração de matrizes, tranquilo. Pode ser matrizes quadradas, somar ou subtrair matrizes quadradas, somar ou subtrair matrizes que não são quadradas, como nós vimos ali, uma 2 por 3 mais uma 2 por 3, enfim. Com isso você consegue somar e subtrair matrizes. Fechou comigo aqui? Beleza!